boa tarde. Hoje, então, é segunda-feira, no dia 18 de dezembro, e eu vou perguntar para a Camila que horas são exatamente. Olá, Vera. São exatamente 5 horas da tarde e 14 segundos. Eu adoro isso. Então, estamos verdadeiramente ao vivo e no Sem Censura de hoje vamos falar de indicadores sociais que acabaram de sair sexta-feira, né? Lá com o IBGE. Vamos falar de literatura das redes sociais e música. Os nossos. Tem acervo também na nossa pauta hoje, da Unesco. Os nossos convidados são Ivo Meirelles, que é cantor, compositor. Ele vem nos falar sobre o novo CD lançado nas plataformas digitais, #21, é o nome do CD. Mas você já acessa ele inteirinho nas redes? Não, a gente está de 20 em 20 dias, doses a menos. Está pingando aqui, vai, uma dificuldade. Vamos lançar a segunda amanhã. A primeira já foi com o seu Jorge, e a segunda vem aí, depois a gente fala. E ele também vai falar do show Ensaiando Meirelles, toda sexta? Ensaio do Meirelles, toda sexta-feira no Bar Brama. Beleza. São Paulo? São Paulo. Estamos com Júlia Bosco. Há muito tempo que a gente está querendo trazer a Júlia aqui. A Júlia é cantora e é compositora e ela vem nos falar hoje sobre o livro que ela está lançando, que é Sexo, Amor e Ressaca. A poesia está arriscada. Poesia não coube nesse. Não coube. Tinha ressaca demais. Pois é. São os textos que ela andou postando esse tempo todo nas redes sociais e que deram o que falar. É verdade. Frases, textos, enfim, um apanhado de coisas que repercutiram e que me deram muita alegria e ressaca, claro. Muito bom. Estamos com Bárbara Cobo, que é pesquisadora do IBGE, e ela vai nos explicar o que são os indicadores sociais, o que é essa síntese dos indicadores sociais de 2017, que foi divulgada sexta-feira pelo IBGE. Isso mesmo. Tem dados diversos. E estamos com Maurício Ferreira Júnior, que é historiador, e ele... Você ainda é diretor do Museu Imperial de Petrópolis? Exatamente. Aquele lugar maravilhoso que, se você não conhece, você tem a obrigação de ir. E ele é ex-presidente, aí sim você é ex-presidente, do Comitê Brasileiro Memória do Mundo. E ele vem nos falar sobre o reconhecimento dos acervos de 3 brasileiros, que são Carlos Gomes, Paulo Freire e Nísio da Silveira. É interessantíssimo esse programa da Unesco, que fala dos acervos mundiais a serem preservados, que existe desde 92 e que eu não tinha conhecimento, sabia? Vai ser muito bacana falar sobre isso. E lembrar que esse prêmio da Unesco equivale àquele prêmio que a instituição concede a acervos ou bens construídos, como o patrimônio, exatamente, como as pirâmides do Egito ou o Cristo Redentor. Só aquele relativo à documentação, manuscrita, iconográfica, bibliográfica, em si. É o patrimônio documental da humanidade. Maravilha, muito bacana. E nós estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí de casa também. Chegou a hora de vocês participarem aqui do Sem Censura. É só vocês enviarem uma pergunta para os nossos convidados ou algum comentário usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar aqui e repassar para eles. Assim, todo mundo pode participar desse programa maravilhoso. Maravilha. Então, vamos começar conversando com o Ivo Meirelles, que é uma pessoa que trabalha muito. Trabalho. Que é uma pessoa muito diversificada musicalmente. É uma loucura. E que sempre apresentou de música de muito boa qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse teu show é diferente do teu CD. É isso que é engraçado. Explica a semelhança e a diferença. Vamos lá. Musicalmente, eu mesmo não consigo me explicar, porque eu estou num projeto e já estou começando a fazer outro durante esse aqui. Eu estou lançando nas plataformas digitais um disco que eu venho gravando há 20 anos. Tá. Ou quase 20 anos. O Funk Lata é uma banda que surgiu na Mangueira. Esse menino não era nem nascido, o pai dele trabalhava comigo. Eu comecei o Funk Lata no projeto em 94, no Morro da Mangueira. E em 95 a gente lançou o primeiro disco, né, cheio de participações especiais. E aí, depois eu parei, né, era muita gente, eram 35 pessoas no palco, todo mundo acústico, né, instrumento de escola de samba, tocando world music, né? Só tinha ali uma guitarra, um baixo, uma metalheira e surdo, repique, tamborim, caixa, tocando James Brown, tocando Benjor, tocando Tim Maia, tocando várias coisas. E aí, no auge desse negócio, né, eu parei com a banda. E aí surgiram outras bandas, né? Surgiu muita banda nesse segmento. Assim, a banda mais
icônica para vocês entenderem é o Monobloco. O Monobloco surgiu bem depois do Funk em Lata. E quando essas bandas, Banda La Flamenga, o Monobloco, o Bloco da Preta, os Madureiras, o Carrossel de Emoções, quando todo mundo começou a decolar, não tinha mais o Funk em Lata. E os meninos ficavam lá na Mangueira, né, desempregados e tal, tocando a bateria, e falando, poxa, o Ivo parou com a gente agora, que tá todo mundo aí imitando a gente, ganhando dinheiro, se dando bem, parou e tal. Aí eu fiquei com aquele peso na consciência, eu já estava com outro projeto, e eu fiquei com aquele peso na consciência, aí eu ganhava uma grana num show, entrava em estúdio e gravava uma música para eles. Tá. Aí ganhava mais uma grana, entrava, aí agora eu resolvi, tô com 17 músicas para eles prontas, aí resolvi agora lançar, e tem participação do Gilberto Gil, tem participação do Samuel Rosa, sabe? Participação da Sandra de Sá, participação do Carlinhos Brown, participação do Seu Jorge, várias participações. Quer dizer, todas você gravou com alguém, então, na verdade? Eu sempre pegava assim, eu quero fazer uma homenagem pro Funk em Lata, vem aqui cantar uma música comigo aqui. Legal. E agora chegou o momento de eu dar esse disco para eles. Como a gente está vivendo um momento diferente de 20 anos atrás, o CD físico não acontece mais nada com ele, eu resolvi, a cada 20 dias, lançar na plataforma digital uma das músicas, né, desse disco, e no final de tudo, aí eu faço compilação física e aí dou para eles trabalharem. Assim, espero que eu agora, consiga levá-los de volta para a Europa, como levei há 20 anos atrás. Legal. O hashtag 21 quer dizer o quê? É o maioridade? Anos, exatamente, é o 21 anos do grupo. Do Funk em Lata. Exatamente. Muito legal. Agora, ao mesmo tempo, lá no Bar Brahma, em São Paulo, sexta-feira... o Samba Pop, que é o ensaio do Meirelles. O que é o ensaio do Meirelles? Eu pego, principalmente, música do pop rock dos anos 80, né? Marina, Lobão, Paralamas, eu transformo em samba. Então pego Me Chama, transformo em samba. Eu pego várias músicas daquela época e transformo em samba. E lancei até um DVD em 2011 com essa conotação. E faço isso no Bar Brahma, misturo muito bem isso. Claro, coloco também clássicos do samba, né, do cancioneiro do samba, mas eu mesclo muito bem isso e as pessoas ficam assim, sem entender como é que Cazuza virou samba. Não, né? cara, você mescla muito bem, há muito tempo. Isso que você consegue fazer como poucos. Eu acho que tem uma coisa de... Não tem preconceito musical, né, Ivo? Não, sabe como é que eu explico isso? Eu, quando era da idade desse menino, o Peterson está com quantos anos? 18 anos. Eu ainda era mais novo que o Peterson, na Mangueira. E os meninos da faixa etária dele, né, por exemplo, hoje, na favela, ele vai procurar o pagode, vai procurar o funk, né, que é a coisa natural que está ali. Eu era muito contestador. Nessa época, eu tinha 17, 18, 16 anos. Quando eu saí da Mangueira para assistir aos shows, né, de música, eles me chamavam naquela época, cocota do morro, porque eu não gostava daquelas coisas que eles gostavam. Eu queria ver Gonzaguinha, eu queria ver o Gonzagão, eu queria ver Dominguinhos, eu queria ver o Chico Buarque, eu queria ver essa turma. Essa influência, né, desses shows assim, acabou entrando na minha musicalidade. Então hoje, quando eu penso samba com essa entra todo mundo, né? É. Então, por exemplo, se eu te chamar agora para cantar, para mostrar, o que você vai nos mostrar? Eu vou mostrar, o Funk em Lata vai tocar, que é uma música que eu fiz, né, até em homenagem ao pai dele, o pai desse rapaz que está aí, desse menino. Do Peterson. O pai do Peterson era um músico que foi o único que me pediu para entrar na banda, né? O Funk em Lata eu criei para um ex-diretor de bateria da Mangueira, que acabou assassinado pelo tráfico. Ele era um músico sensacional, um dos melhores que eu já vi percussionista. Aí ele foi trabalhar com o Lobão, tocou com o Lobão, fez turnê Estados Unidos e Europa com o Lobão. E quando ficou desempregado, eu coloquei ele na bateria eu era vice-presidente da escola, em 93, coloquei ele de diretor de bateria. Ele era o mestre de bateria, mas ele estava frustrado porque ele tinha acabado de perder um tremendo emprego. Na época ele ganhava 5 tabelas, quem é músico aqui sabe o que são 5 tabelas, né, para um músico. Hoje está todo mundo pagando meia tabela. Caramba. Naquela época ele recebia 5. Nunca vi nem ganhei, só ouço falar. Exatamente. Então ele ganhava 5 tabelas. E quando ele ficou desempregado, a cabeça dele deu um nó e tal. Aí eu coloquei ele de mestre de bateria, mas ele já não conseguia mais aquele padrão de vida. Eu falei, rapaz, você não veio, calma. E aí ele acabou enveredando por narcotráfico e acabou sendo assassinado. Mas ele era de uma musicalidade absurda. E nessa época tinha os MCs, né? Uhum. Essa dupla, Dante Tafarel, Willy Duda, não sei o que, aquela época do rap nacional. E ele tinha feito uma música chamada Rap da Mangueira. O mangueiro demorou, mas abalou. Eu moro na Mangueira, fé em Deus não tem caô. E eu falei, eu vou gravar essa tua música, mas não vou gravar nos moldes eletrônicos igual todo mundo, vou gravar com percussão, com surdo, com caixa, com repique, com tamborim. Vamos fazer um negócio com a cara da Mangueira. Aí ele começou a chamar a rapaziada dele para
para gravar comigo e tal. O único que ele não chamou foi o pai desse... Foi o pai dele. E eu tava ensaiando um dia na minha casa lá, não sei o que e tal, aí ele veio assim, bateu lá em casa, assim, poxa, deixa eu trabalhar com o senhor aí, não sei o que e tal. Falei, você sabe tocar o quê? Aí ele falou assim, pô, eu toco muito mal um repique. Falou assim pra mim, eu toco muito mal um repique, mas eu jogo nas 11. Aí eu li naquele olhar dele, aquela sinceridade, aquela coisa assim, aí eu falei, ó, vem trabalhar comigo. E ele foi, de todo esse grupo, ele foi talvez o único fiel a mim, sabe, em todos os sentidos. E ele acabou tendo uma complicação muito séria e acabou falecendo em Stuttgart, a gente fazendo show na Europa. E aí eu resolvi fazer essa música, o Funk Nata Vai Tocar, e agora o Peterson está sabendo disso agora, em homenagem para ele. Como era o nome do seu pai, Peterson? Vamos lá. Como é que era o nome dele? Jorge. Jorginho Pipito, a gente chama ele de Peterson Pipito, por causa do... Parabéns pelo seu pai. Bom, e você não apresentou o Alex? Você apresentou. Você apresentou o Peterson, mas você não apresentou o Alex. Alex Sena é meu braço direito e meu braço esquerdo. Não vou para lugar nenhum sem ele. Se eu for sem ele, eu me arrasto. Então tá, Alex, mostra aí. O que vai ser? Típico do brasileiro que desce do morro, que vai pro batente, que quer trabalhar. Na rotina do impossível passa o dia inteiro com a utopia de que tá tranquilo e que vai melhorar. O povo aqui de cima é tudo sofredor, humilde, violento e até sonhador, e quase não percebe que não tem heróis. Tem gente lá embaixo que não presta não, que oferece migalhas pela eleição, e o povo vai dançando sem poder levar, e o Funk Nata vai tocar. Toca, Pipito. É no batuque, vai. É no batuque que faz um homem ligeiro, da corda bamba do precipício do Satanás. E tudo piora se não tem dinheiro, mas se tem muito em jogo, só corre risco quem corre atrás. Porque o povo aqui de cima é tudo sofredor, humilde, violento e até sonhador, e quase não percebe que não tem heróis. Tem gente lá embaixo que não presta não, que oferece migalhas pela eleição, e o povo vai dançando sem poder levar, e o Funk Nata vai tocar. Toca, Peterson. Vai tocar. Obrigado. Muito bom. Tomara que não acabe nunca esse negócio. Muito obrigado. Então tá bom. Então, sexta-feira em São Paulo, já daqui agora? Isso. Toda sexta-feira a gente está há 6 meses. Ah, vocês já estão lá? Já estamos 6 meses no Bar Brahma. Graças a Deus, lotando o Bar Brahma lá no São João Quipiranga. E é muito legal porque o Bar Brahma é muito turista, né, que vai lá, né? Pessoal de Maceió, de Fortaleza, da Bahia, entendeu? Do Rio. E eu percebo que as pessoas vão para São Paulo ali procurar algo diferente, né? Então, no final do show, eu pego a música Sampa, do Caetano, e falo, olha, vocês estão na esquina mais famosa do Brasil. Peguem seus celulares, que estamos na época das selfies, e vamos fazer, cada um faz uma video selfie cantando essa música para levar para o seu estado. Aí eu começo a cantar Sampa, nossa, todo mundo assim, fazendo como se fosse assim, o Elvis Presley fazendo caras e bocas, alguma coisa acontece, né? Mas é muito legal. É muito legal, o final é muito legal. Muito bom. Você fica lá até quando? Não sei. Enquanto tiver Bar Brahma... Eu já falei que eu quero bater o recorde do Calbi. O Calbi ficou lá no Bar Brahma. Uns 20 anos. Uns 20 anos. Eu falei, só tô com tempo, eu tô com 56 anos. Eu acho que eu quero... eu quero bater o recorde do Calbi, porque é uma delícia fazer aquilo lá. E o Bar Brahma é lindo e é um lugar bom, muito bom. Então tá, do final dá pra você dar outra canja? A gente vai fazer sim, pode deixar. Então, maravilha. Vamos conversar agora com a Bárbara Cobo, porque a Bárbara vai nos falar de tudo isso que você tá falando de outra forma. Não deixa de ser. É verdade.
esses indicadores sociais que saíram de 2017, como é que você pode comparar eles com os outros anos? São indicadores comuns? Como é que é? Essa publicação ela é anual, Tá. né? Então a gente tenta trazer um retrato, né, da sociedade brasileira de uma forma objetiva, né, que os números trazem para a gente, mas também tendo aquele olhar que é o que a gente faz, chama que é o eixo da desigualdade. Né? Que qualquer coisa que a gente veja na área social, a gente sabe que afeta diferentemente os diferentes grupos populacionais, etários. Então, a gente tenta sempre dar um peso maior a essa questão de que o Brasil não é média, né? O Brasil é Nordeste, é Sudeste, é branco, preto, pardo, negro, mulher, jovem, velho. Tem indicador, a gente precisa analisar nesse sentido. Então, o que a gente viu, assim, que a gente já comparou de 2012 a 2016, que é a pesquisa mais conjuntural que a gente tem hoje de mercado de trabalho, é um ano que mostra um pouco, principalmente nos 2 últimos anos, né, uma certa deterioração dos indicadores de mercado de trabalho, um aumento da desocupação, um aumento principalmente em relação aos jovens, né, da maior parte dos desocupados, a maior parte são dos jovens. Né. Quando você tem uma situação de crise, né, e aí tem diversos indicadores do IBGE que indicam, né, para uma situação de crise econômica, você tem queda da atividade, queda do consumo das famílias, uma série de questões, os jovens, as mulheres... e os pretos e pardos são aqueles que são mais diretamente atingidos numa situação dessa. Eu estava pensando, o Brasil conseguiu eliminar a inflação, se não me engano, estou falando coisas mais da minha idade, mais ou menos lá para o final dos anos 90, 95, 98, né? Isso. Em seguida, o governo Lula introduziu uma série de programas sociais que nos deu a todos a ilusão de que alguns problemas sociais estavam sendo resolvidos ou então, pelo menos, tinham começado a ter uma saída, ou seja, renda família, porque estava se visando em investimentos sérios, era em renda e era em escolaridade. E, de repente, com a crise econômica, a gente tem a sensação que volta tudo para trás. É isso? De certa forma, sim, porque o que acontece hoje, o rendimento que vem do trabalho, ele é 60%, 70% do rendimento de uma família. Né? Claro que essa expansão dos programas sociais, principalmente a partir do governo Lula, ele foi muito importante para uma parcela muito significativa da população que durante muito tempo ficou à margem de qualquer política pública. Isso. Né? Então, a pobreza extrema, ela quase chegou a ser eliminada. A pobreza é muito dinâmica, né? A gente fala que é eliminada, mas tem pessoas entrando e saindo da situação de pobreza Tudo a todo bem, momento. E os critérios diminuindo, sim. Mas enfim, a gente... O que a gente tentou mostrar, por exemplo, o Brasil ele não tem uma linha oficial de pobreza. Né? Ele não é uma linha que alguém adotou como oficial e a gente pode dizer, hoje o número de pobres no Brasil é X, a gente não consegue fazer isso. Tá, você tem que adotar um critério primeiro e depois ver se ele... Sim, mas é um critério que, além da fundamentação técnica, de você pensar o que é ser pobre, que não é uma coisa muito simples, né? Não é só falta de renda, é ser educado, é ter saneamento, é ter uma moradia digna, ou não, eu acho que é só renda, e como é que eu consigo essas coisas, será que o Estado tem que intervir de alguma forma, não tem? Então, isso tudo a sociedade tem que chegar num consenso do que entende do que é ser pobre. E os políticos, o governo, né, de uma forma geral, adotar isso, porque a partir do momento que você adota uma linha, você fala, então para esse público eu tenho que fazer algum tipo de política de combate à pobreza. Mas a gente pode comparar perfeitamente a renda geral de um país e a distribuição dela. Isso daí é um critério básico e isso piorou. O que a gente observa é que, na verdade, a desigualdade social no Brasil, ela é histórica e ela é muito difícil de mudar. Ela mudou um pouco durante esse tempo, porque, claro, quando você faz algum tipo de transferência de renda para aqueles de mais baixa renda, você tem uma mudança pequena, mas tem nessa distribuição. Mas a gente ainda tem uma desigualdade de renda brutal, a gente tem uma concentração de toda a renda que é gerada nas mãos do 1%, dos 10% com maiores rendimentos. Né? Isso, ao longo dos anos, a gente vê diferenças muito pequenas. Assim, eu estava vendo, pelos números de vocês, dava assim, 20%, a média, 20% da população ganha mais. Isso. Nos incluímos todos aqui. Todos. Né? 20%, a média do que ganha por mês é 4 mil e alguma coisa assim. Tudo bem? Tá bom. Uhum. Aí você joga para os 20% mais pobres, eles ganham 213 ou 400, uma coisa assim. Quer dizer, tem uma distância aí, de 4 mil para 400, essa sociedade está muito desigual. Desigual. Né? Mesmo que a gente saiba que dentro dos ricos, os ricos, né, tipo Ike Batista, é 1% desses 20%. Mas a renda é tão baixa que a gente fica perto desse 1%, né? Porque é tão desigual a distribuição que...
que está lá em cima... E muda pouco o que está em cima, a verdade é essa, né? Pois Por mais que às vezes faça alguma coisa para o andar de baixo, né, que a gente chama. Agora, a grande característica do Brasil é a desigualdade. Sim. É isso? É isso. Porque eu estava vendo, em termos de desemprego, um jovem, a idade do Peterson tem 18 anos. De 18 até 29, coitado do Peterson, entendeu? Segura esse emprego, cara, porque não tem, não é isso? Não largue Não Ilvo. tem. Eles têm 20% de desemprego nessa faixa. Aí você joga para a idade... Não, Camila ainda não. Júlia. Idade da Júlia, 5% de desemprego na sua idade. Quer dizer, é muito esquisito, entendeu? De repente, o Maurício, que tem formação universitária, está lá em cima, entendeu? Joga com uma menina que tem 2º grau, está lá embaixo. Quer dizer, é o tempo inteiro isso. É isso, e eu acho que quando você analisa a questão social, é tanta coisa intrincada. Por exemplo, a gente viu, falando dos jovens, né? A gente fez um retrato dos jovens de 16 a 29 anos, e a gente tem o que as pessoas durante muito tempo chamavam de geração nem-nem, né? Que não estuda nem está ocupado no mercado de trabalho, e nem procurando um trabalho. Só que a gente vai, a pessoa fala assim, não, então a gente tem 25% de jovens de 16 a 29 anos que nem estudam nem estão no mercado de trabalho, numa idade que eles deveriam estar fazendo uma das duas coisas, né? E aí, quando a gente vai fazer o perfil desses jovens, a gente observa que a maioria é mulher com filho ou está cuidando de afazeres domésticos. Então tem uma questão de gênero. Não é negro, não? Também. Todos são afetados. Não é homem? É mais mulheres e fundamentalmente mulheres pretas e pardas. Tá, deixa eu fazer um intervalo, a gente não vai mudar de assunto não. Vamos fazer um intervalo rapidinho e vamos continuar com Sem Censura depois. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Camilinha. Pois é, olha, o Gabriel Menezes enviou várias perguntas, mas uma delas eu separei aqui. Ele quer saber se você já pensou em escrever um livro a respeito da sua carreira, música e vida. Surgiu em algum momento essa ideia? Para mim? Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, estou conversando, quer dizer, tentei conversar com algumas editoras e aí... não consegui nada em nenhuma, todo mundo quer... Eu quero escrever um livro, a gente ainda tem que pagar para escrever esse livro, né? Então, estou escrevendo um livro com calma, e aí não sei se eu lanço em 2 ou 3 livros, se eu lanço um só, porque eu quero contar minha vida inteira da Mangueira, de onde eu surgi, e como é que eu me tornei, né, essa pessoa, né, sem família, sem nada, morando num lugar completamente adverso a tudo. Acredito que nessa estatística que ela mostrou aí, 70%, 80% está todo mundo na favela, os desempregados, não sei o que. Então eu vim de um lugar sem perspectiva de nada, perdi minha família completamente com 13 para 14 anos, fiquei sem pai aos 10, a minha mãe foi morar em São Paulo, eu tinha 3, então eu estou escrevendo um livro para ver como é que eu me salvei, como é que a música me salvou. Estou escrevendo esse livro, sim. A pergunta foi bem pertinente, mas eu ainda não tenho previsão de lançamento, porque as editoras, tudo, uma quer 40 mil, outra quer não sei o quê. Eu falei, gente, como é que é assim para lançar um livro? É um problema seríssimo. A gente fica falando muito de desigualdade, né, Bárbara? Mas o caso, por exemplo, do Ilvo é um caso que a gente encontra frequentemente na sociedade, ou seja, pessoas que elas vivem com a diversidade e transformam essa diversidade numa força que é interessante. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não consegue, que é destruído por uma sociedade muito cruel. É isso mesmo? Porque isso é uma questão que a gente coloca sempre. Essas desigualdades que eu citei aqui, elas são desigualdades muito estruturantes. É muito difícil você romper. A gente tem, dentro dessa publicação, tem um estudo que a gente fez de mobilidade, né? De mobilidade educacional, de mobilidade ocupacional, que é você avaliar hoje educação e ocupação do filho adulto em relação ao seu pai quando ele tinha 15 anos. E morava com ele, enfim. Então, o que a gente viu que, embora, como a nossa sociedade mudou, que a gente era uma sociedade muito rural, né? Porque a gente está falando de uma geração inteira, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, os filhos de pais sem instrução, só 4, 5% conseguem ter ensino superior. Quando a gente vai ver os filhos de pais com ensino superior, 70% tem ensino superior. Então, assim, você vê que é muito mais fácil o filho alcançar um nível superior a partir de um pai com nível superior, e muito mais difícil quando é um pai sem instrução. Aí, é claro, eu acho que é muito pesado você colocar essa responsabilidade individualmente
para a pessoa romper isso, né? Eu acho e aí eu acho que tem que ter, a gente discute um pouco isso, né? O papel da política pública, o papel de como é que essa criança, aí tem a questão do acesso à escola, né? Aí esse capítulo falando de igualdade de oportunidades, né? Que uma sociedade ideal, a sua herança familiar não deveria ser condicionante do que você alcança em termos de ocupação, de rendimento e educação. Certeza, isso é sistema de casta, né? Isso é uma coisa Me diga uma coisa, Bárbara, você estuda isso já há bastante tempo. Essa desigualdade que a gente vê entre brasileiros com tons de pele diferentes, porque não é nem assim brasileiro branco, brasileiro preto, não tem isso. Existem 50 tons de cinza. Por que essa desigualdade ela persiste? O IBGE ele tem uma classificação, que a gente já testou outras, mas a gente tem, hoje é branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Né? A gente já testou outras, mas a população se identifica nessas categorias. É muito mais do que cor, né? É uma identificação com aquilo ali. Tanto que a gente não tem uma definição, a gente fala como é que você se vê, como é que você se identifica. Se o entrevistador é autodeclaratório. Né? Se a pessoa entra numa casa, para o entrevistador ela é branca, mas ela se diz parda, se ela é parda, não importa, é o que o entrevistador o entrevistado está te informando, né? E a nossa herança, né, da escravidão é muito forte, né? O que a gente fez desde que a gente, que é recente, há 130 anos vai fazer, acho que ano que vem, a Lei Áurea. Os brasileiros estão se declarando mais negros do que antes. Tem mais negros. Eu acho que tem uma importância grande no movimento negro. Eu acho que sim, essa coisa da valorização, de você se colocar, né? A gente teve um processo muito grande essa ideia da mestiçagem, do embranquecimento, porque que passou durante um tempo, né? Acho que as pessoas, muitos não se declaravam mesmo, né? De negro, de cor preta. Acho que o movimento negro, nesse sentido, veio de uma força que é interessante. Você vê as meninas hoje se assumindo mais, né? Assumindo os cachos, assumindo sua cor de uma forma linda. Né? E eu acho que isso tem sido assim, o indicador social, na verdade, se ele não refletir essas mudanças na sociedade, ele não é um bom indicador. Claro. Então, eu acho que se a gente está vendo isso, né, visivelmente na sociedade, isso está se refletindo nos indicadores que a gente está Eu achei muito interessante, voltando aos nem, que era em relação às mulheres. Quando você pergunta a uma mulher nem, o que você está fazendo, por que você não está nem estudando, trabalhando? O que elas dizem? Estou cuidando de afazeres domésticos ou de outra pessoa no domicílio, uma criança, um idoso, um outro parente. Então, não está recebendo... Então, assim, mais de quase 40% responde isso, já os homens, nem 2% respondem. Responde o quê? Isso, que assim, por que ele não está procurando um emprego? Não está ocupado, não está estudando, então por que você não está procurando uma ocupação? E aí, o maior motivo apontado pelas mulheres é isso, ela, na verdade, não está fazendo nada, ela está cuidando, esse peso que as mulheres têm na sociedade também ainda, com características muito patriarcais, de ter a responsabilidade do cuidado de afazeres domésticos, de cuidado de outros parentes, de criança, de idosos, ao contrário dos homens. Né? Isso a gente vê, por exemplo, em uma outra publicação que teve recentemente no IBGE, que você vê a quantidade de horas dedicadas a afazeres e cuidados. As mulheres dedicam 2 vezes mais horas na semana do que os homens. Chega a 20, 25 a 23 horas, não me lembro, e os homens 10. E isso vai se repetindo. É um indicador também que é difícil você ver modificação nele. E isso impacta, claro, a reinserção dela na escola, né? Se ela tem um filho, se ela está cuidando de casa, ela voltar para concluir sua etapa de estudos ou se reinserir no mercado de trabalho. Ok. Diz mais algum dado que a gente não falou e que é importante para depois deixar os telespectadores perguntarem. Uma outra questão que a gente tentou avançar é não olhar só a questão da pobreza pela ótica da falta da renda. Né? Então, a gente fez um indicador que a gente tentava pegar vários indicadores em termos de realização de direitos. Está na Constituição que a gente tem que ter, as crianças têm que estar na escola, os adultos, a escolaridade mínima é o fundamental, então a gente fez, os domicílios estão todos com essas definições. Então, a gente fez em termos de acesso à moradia digna, a gente fez em termos de acesso a saneamento básico, a gente vai olhar os indicadores, o acesso a esgotamento é uma coisa que realmente você não vê o indicador se mexer. Está sempre ali em torno de 60 e poucos % do domicílio tem... Essa situação não evolui. Ao longo dos anos, a infraestrutura de esgotamento sanitário a gente ainda tem hoje no Brasil domicílios que não tem banheiro. Né? Que não tem, a gente vê alguns bens dentro do domicílio. Tudo bem que já está quase universalizado, mas a gente tem a diferença assim, entre, por exemplo, pessoas abaixo de determinado nível de renda com o total da população, por exemplo, acesso à internet. Hoje a gente não tem que entender a pessoa não ter acesso à internet como uma dimensão da pobreza. Eu acho que sim. A importância que a internet tem hoje, né? Que é onde as pessoas vão se informar, vão se interagir, vão procurar um emprego. É tanta coisa que a gente faz pelas redes que é uma outra dimensão que eu acho que tem que acompanhar aquilo que a gente chama de padrão de vida médio da sociedade. Mas isso aumentou, porque a quantidade de população que está com telefone celular, e a gente sabe que o telefone celular hoje em dia ele só serve para acessar as redes, isso aumentou. Aumentou. Não aumentou brutalmente, mas a diferença entre, se você pega os 10% com maiores rendimentos com aqueles com menores rendimentos, a diferença entre eles em termos de posse de celular ou de acesso à internet ainda é brutal.
Você vê essa diferença em todos os indicadores. Tá. Deixa eu fazer uma perguntinha. Claro, tá. Eu tenho uma curiosidade sobre essa coisa do pardo, né? Porque nas fichas que a gente pega de pesquisa e tal, sempre tem lá o pardo. Eu nunca vi ninguém explicitamente em nenhum lugar falar assim, eu sou pardo. Eu acho que o pardo ele apareceu em fichas de pedido de emprego. Eu me lembro muito bem quando eu era adolescente, pós-adolescente, que eu preenchi uma ficha de emprego, eu colocava lá pardo. Porque se eu colocasse negro, eu não ganhava emprego. Nos anos 70, se eu colocasse negro, ela colocasse branca, o emprego era dela e pronto, acabou. Isso aí é fato. E aí eu se declarava pardo para poder arrumar um emprego, para mostrar que era competente. Mas eu hoje não vejo ninguém falar assim, eu falo assim, eu sou branco, eu sou negro, eu sou pardo. Eu nunca vi ninguém se declarar, eu sou pardo. Eu nunca vi. Não, pior que sim. Na verdade, o que acontece? A gente chegou a fazer uma pesquisa que chamava Pesquisa de Percepções Étnico-Raciais, foi em 2008, mais ou menos. Então, a gente fez essa pergunta aberta. Qual é a sua cor ou raça? Né? A gente pergunta cor ou raça. E aí vem de tudo, mas os que mais apareceram, justamente esses que a gente usa. Aí as variações, moreno, aí vem marrom bombom, vem tudo que você pode imaginar. Na verdade, é um preconceito assim mesmo, de não se autodeclarar negro. Né? Então vem essa coisa do moreno, do pardo. Então a gente tem que deixar uma alternativa, porque a gente não pode deixar a pessoa também não se encaixar em nada. Né? Então a gente tem que deixar esse leque aberto. E aí a gente testou essas outras e realmente a gente acabou ficando com a que a gente já vem pesquisando, e vem mudando uma coisa ou outra ao longo do tempo. O pardo para mim não existe. Mas eu acho que foi o que ela falou, a prerrogativa da pessoa, de como a pessoa se sente à vontade de se declarar. A gente não... Eu já vi muito pela opressão que ela se sofreu. declarar pardo. Mas tem essa diferença. Eu já vi muito nordestino se declarar pardo. Por causa da opressão. Não, porque é outra questão indígena. É o peso do indígena na região norte, por exemplo, tem um peso diferenciado, você vai estudar um Salvador, Bahia, Rio. É isso. Porque não existe o caboclo, é o pardo. O caboclo, para mim, é o pardo. Porque você usar esses termos, quando a gente faz pesquisa para o Brasil todo, às vezes esses termos mudam muito regionalmente. O caboclo é tão indefinido quanto o pardo. Não, o caboclo é a miscigenação do índio com o branco ou com o negro. Não, caboclo. O pardo é que eu não consegui entender até hoje. Ok. Eliminamos o pardo. Por hoje estamos eliminando o pardo. Eu nunca entendi, juro por Deus. Eu sempre me senti meio pardo. Eu acho que eu sou meio amarelo, eu diria amarelo. Não, porque amarelo é no sentido de uma ascendência mais oriental. Porque o branco eu fico pensando sempre naquela pessoa mais Eu não gosto muito de me declarar branca, mas aí eu fico com medo de ser demagógico, aí eu digo parda. Enfim, é complicado também, né? Eu acho que a complicação também é dos dois lados. Eu me declaro confusa. Né? Claro. Porque a percepção pode ser do entrevistado, mas pode ser do entrevistador também. A nossa orientação é que ele não influencie em absolutamente nada a resposta, que seja a resposta do entrevistado. E também a questão da regionalidade, né? Ou Isso. seja, uma expressão numa região pode significar algo totalmente diferente se comparado a outra. Exatamente. Não, e carrega uma coisa, um processo histórico também que a gente tem que levar em consideração. Né? No Brasil, a desigualdade que a gente vê por cor ou raça, ela tem um pouco dessa coisa da cor mais pesada. Ao contrário de quando você vai nos Estados Unidos, tem a coisa da origem, né? Da origem étnica, se pensa hispânico, se não é hispânico, o afro-americano. Aqui é o tom, né? O que seria o cafuso, por exemplo? É um termo que a gente nem usa mais. Negro que eu aprendi a no gente colégio. aboliu todos esses... mas é isso. Mas é porque eu acho que é uma questão do entendimento. Nem todo mundo vai entender determinados termos. Negro com eliminamos o pardo hoje. Tudo bem. Entendeu? Não vai eliminar nada, né? A realidade não vai. Hein, Júlia? Vamos falar da Júlia. Vamos. Mas olha só. O Ivo estava cantando magnificamente, entendeu? Falando da musicalidade, falando de como a música é tudo na vida. E aí você me escreve. Você é cantora. Uai, gente, ele também está escrevendo um livro. Você já lançou. Me redimiu aqui. Não, na verdade, Vera, o que acontece? Eu acho hoje em dia, assim, o meu material sempre foi comunicação, desde pequena, assim, e tudo que eu fiz em arte sempre foi tentando arrumar uma forma que a gente entende por meio de passar uma mensagem, que é o que eu sou, artisticamente. E aí, em determinado momento, isso pode estar sendo expresso por música ou por filme. Já fiz filme, ou por literatura, enfim. Neste momento, eu lancei um livro, que aí é um livro que tem uma pegada muito diferente também, porque as pessoas pensam, porque meu irmão é escritor, né? Mais uma de literatura. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não compara minha literatura com a do Francisco, porque é até sacanagem com o menino que estudou tanto. Eu faço do humor a minha
a minha arma de salvação, assim, na verdade, o que eu percebi? Eu vivo muito em rede, eu sou dessa geração, muito conectada, embora eu seja uma pessoa que tecnologicamente eu tenha muitos problemas, eu tenho dificuldade com botões. Mas eu entendo da rede e das socializações em rede. E comecei a perceber sintomas, assim, um processo muito grande de solidão coletiva, todo mundo sozinho junto. Isso é muito doido e é muito novo, porque tá todo mundo sozinho, tá todo mundo reclamando que tá sozinho, tá todo mundo meio ficando doentinho porque tá sozinho, conectado, falando disso em rede e utilizando processos de rede para tentar se relacionar melhor. E aí aplicativos de paquera e redes digitais e redes sociais, e, enfim, encontros que nunca aconteceram ao vivo. A gente tem redes de amigos, se você for parar para perceber, que são íntimos e que você realmente se relaciona profundamente, que você nunca sequer viu. Às vezes você não sabe nem o nome, porque a pessoa tem um apelido, uma foto qualquer, enfim, você está ali, tem armadilhas mil nesse processo. E eu comecei a ver que eu, inserida nesse contexto, caía em várias armadilhas. E me relacionava, e sofria, e brincava, enfim. E a minha vida começou a ser uma vida muito mais vivida em rede do que no real. Quando eu percebi isso, eu falei, não, isso virou uma tragédia pessoal, eu tenho que abrir um vinho e fazer disso um livro. E comecei a escrever frases sobre as coisas que aconteciam comigo nesse processo. Porque eu moro sozinha, eu tenho uma vida solitária no sentido do meu processo criativo, do meu trabalho, eu estou sempre fazendo tudo muito sozinha. E aí, como essas coisas começavam a brotar, eu tenho realmente uma coisa dessa pegada do humor que eu sempre tive, e descobri que a identificação através do humor, ela é mais fácil, porque a pessoa às vezes ela está com vergonha de estar sentindo o que ela está sentindo, mas se você faz daquela tragédia uma graça, tá tudo bem, sabe? Me abraça aqui, a gente tá ferrado junto. Você consegue? Porque eu acho que a coisa mais complicada... Outro dia eu disse para minha filha, eu vou fazer um Instagram porque eu pretendo falar sobre isso, aquilo. Ela disse, mamãe, faz o seguinte, esquece, você não vai falar nada, eu vou conversar com você, eu vou para aí, eu converso. Você tem essa mania de se expor demais. Você é uma pessoa que se expõe. Muito. Mas, por exemplo, me exponho muito, queria, às vezes já caí num arrependimento. Quase como conselho. Me exponho demais. Não é um assim, pouquinho demais? Um pouquinho demais. Às vezes tem... E aí, como é que você é castigada? Muito, não. Primeiro porque às vezes você desperta o ódio de pessoas que você não conhece. E aí você passa a ter uma legião de haters. Isso é muito só comum, pelo né? fato de Pessoas você que te odeiam se expor. só por você se expor. Sinceramente, na verdade. E aí as pessoas, aí começa, né? Eu já recebi coisas pela internet engraçadíssimas, tipo, você é uma gorda de cabelo de couve-flor, para de falar besteira, vai arrumar um trabalho, não sei o quê. E assim, e eu fico entendendo tudo isso como sintoma. E tudo isso, pra mim, Vara, quer dizer alguma coisa, sabe? E essa coisa que a pessoa tá querendo dizer, que ela só consegue dizer através da raiva, eu pego pra mim e eu vou dizer de outro jeito. Entendeu? Então é isso que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado dizer as coisas, observar e dizer as coisas. Às vezes é óbvio que, como isso tudo é muito pessoal, eu vou acabar me expondo, mas alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Entendeu? E eu não tenho o menor problema de que seja eu, mas, por exemplo, não gosto quando a minha mãe faz. Esse negócio que você falou, que a sua filha disse, não se expõe, não sei o que, deixa que eu converse com você. Você se identificou com a minha filha, né? É porque a gente sofre pelo outro. Se eu vir alguém falando mal da minha mãe, não é nada disso. É porque vocês acham que nós não temos prática. Não é isso, que nós não temos experiência de vida. Que vocês têm. Experiência de vida? Mas imagina, claro que vocês sabem muito mais do que a gente. Sabe nada, a gente finge. Olha só, você parece muito com a sua mãe, não parece? Pareço. É toda o brilho todo dela, né? A energia toda dela, né? Seja, que ela é uma mulher incrível, ela né? É incrível, muito sim. forte, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, o processo desse livro passa muito por isso, por uma transformação numa linguagem de humor, assuntos que, na verdade, se você for parar para pensar, todos eles são sérios, sabe? O que você tem, o que é? Você tem Facebook, Instagram Basicamente, e Twitter? o que eu uso é o Facebook. Eu tenho um Instagram, mas o meu Instagram é uma rede boba, assim, que eu uso mais porque pessoal. O teu lance não é tirar foto, essas coisas, péssima, minhas fotos são horrorosas, tem um enquadramento zero, cor horrível, tudo tremido. Não. Você quer escolher o que você vai ler? Eu? Será? Não quer você? Eu posso. Não, é porque eu andei rindo aqui. Realmente, tudo... É porque fica na voz do autor, sempre fica mais gostoso. Daquela... porque aqui, televisão, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, não abre numa página qualquer e, assim... esse daqui, por exemplo, não dava. Mas tem um aqui que dá, ó. Por exemplo, coisas que eu falo... Isso daqui é uma questão de se observar na internet também, comportamentos. Aí vira humor. Por exemplo, eu falei...
A pessoa compra um cachorro para a empregada cuidar, tem os filhos para babá educar, eu quero ver terceirizar o marido. Porque hoje a gente tem essa mania de ficar dando as funções, né, para os outros. E assim, vai cuidar da sua vida. Isso é uma característica. O marido está terceirizado já há muito tempo. Olha só, isso Os meus já terceirizaram tanto, gente. Não era isso nem é uma eu característica brasileira, essa importância do trabalho doméstico. Gente, isso não tem em todo lugar do mundo, não. Vocês já moraram fora, vocês sabem disso, não é não? Sim, com certeza. Com certeza. Mas assim, eu não gosto de ter mucamo, eu acho errado. A pessoa vai jantar com o marido, leva a babá para cuidar do filho. Você é incapaz de sair para jantar com o seu marido, levar o seu filho, comer e cuidar do seu filho. Tem que levar uma babá que fica ali olhando e às vezes não está nem comendo, vestida de branco. Muitas vezes. Isso é um troço horroroso. Isso é uma herança escravocrata horrorosa. Eu tenho muita vergonha dessa situação. Eu tenho vontade de ir lá e falar, amiga, eu sempre abominei esse tipo de situação. Você tem vontade de falar pra quem? Não, eu já peguei na praia. Pra pessoa. Às vezes eu tenho... Porque eu não faço essas coisas, por isso que eu fico presa nas redes sociais. Se eu sair na rua, eu vou sair falando as coisas, eu vou apanhar, né? Não basta levar a babá, ela tem que ir vestida de branco, Tem que ir vestida de branco, não. E assim, e às vezes não pode comer, porque na verdade o patrão oferece, mas se a babá aceitar, o patrão fica puto, então ela toma um suco. Aí fica todo mundo comendo e a babá tomando um suco, cuidando daquela que... Ah, gente, para, não. Vamos com mais. Mais? Ai, meu Deus. Eu vou pegar esse livro e vou ler. Pode ler, que vai repercutir aqui na internet, aí eu trago de volta. Não, ela tá escolhendo demais, me dá cá. Tá escolhendo demais. Gente, é tudo engraçado. Eu fico com medo de depois levar com ela. É engraçado, mas... Agora eu caí naquilo primeiro que eu gostei. Agora que eu entendi aquele lance de dar o peixe ou ensinar a pescar, eu ganhei uma maconha, mas não sei apertar. Eu bebo tanto Casal Garcia que essa porra já virou homenagem. Muito bom, casal, muito bom. É porque tem essa parte da ressaca, né? Porque muitas dessas frases foram feitas acompanhadas de uma garrafa de vinho. Sexo, amor e ressaca. A poesia está arriscada, porque a poesia é casual. A poesia aparece... Calma, gente. Nem tudo está perdido. Ainda falta perder a linha. É muito presunto Tinder em promoção no Mercadão das Carnes. Ah, essa você lê, porque é um texto maiorzinho. Eu nunca quis ser a princesa. Eu vou só pedir para a Júlia ler esse troço e a gente vai para o intervalo. Lê aí. Tá. Nunca. Eu nunca quis ser a princesa do castelo. Sempre quis ser a prima mais velha, aquela conselheira que se faz meio de boba, mas que trepa com a corte inteira e se diverte nas festas tomando porres homéricos sem a menor obrigação de fazer a linha dama. Aquela que circula livremente pelo palácio, que tem passe livre e sabe de todos os bafos, que inclusive ateia fogo em algumas fofocas só para evitar o tédio. Aquela que se diverte horrores, come e bebe de graça, enquanto o povo disputa o poder da coroa. Aquela que samba na cara da nobreza. Gente, ela escreve muito bem, você escreve com facilidade, é uma delícia ler, sabia? Obrigada. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta já já. Não lembra? E voltamos com Sem Censura. Camila, temos perguntas? Temos sim, várias. Uma delas é para a Bárbara, é do Onésio Carvalho. Ele diz que ele é de Salvador e ele quer saber como tentar, no futuro, achar um caminho melhor para reduzir essas desigualdades. Eu acho, quer dizer, e aí acho que aponta aquilo que a gente um pouco já conversou, são desigualdades muito enraizadas, né? Muito difíceis para individualmente as pessoas. Claro, você tem que, eu acho que a escolaridade é fundamental, né? Tem que brigar por uma escola de qualidade, uma escola em que as pessoas de fato consigam sair dali, ingressar no ensino superior. A gente teve um aumento de acesso ao ensino superior muito significativo nos últimos anos. Mas que ainda, por exemplo, a gente tem indicadores para os pretos e pardos que ainda são os mesmos de brancos há 10 anos atrás. Então, como é que a gente reduz esse gap, né? Ok, deixa eu conversar um pouquinho com o Maurício, porque essa história do acervo, vamos lá, começa do começo, Maurício. 1992, a Unesco inventou esse prêmio. Isso começou em 1992, o diretor-geral da Unesco visitando a tragédia que foi Sarajevo, especialmente a biblioteca, que foi totalmente destruída. E ele se deu conta de que a Unesco não tinha um programa específico para a proteção de bens patrimoniais, bibliográficos e arquivísticos. E então foi criado esse prêmio para, em primeiro lugar, proteger esses conjuntos documentais. E gradativamente passou também a reconhecer a importância daqueles, ou de alguns, melhor dizendo, que não passavam por situações de risco. Ou seja, era um sentido de valorizar essa dimensão patrimonial até então um pouco
divulgada, pouco conhecida, pouco reconhecida. E ele todo ano tem essa... Exato. Na verdade, ele é organizado por 3 dimensões. Existe uma dimensão nacional, que é o Comitê Brasileiro do Programa Memória do Mundo da Unesco, que eu presidi até setembro passado. Existe um nosso aqui regional, que para a nossa situação é América Latina e Caribe, e existe o internacional. O internacional, ele equivale àquele prêmio que a Unesco concede para patrimônio edificado. Ou seja, é uma documentação da humanidade, um patrimônio documental da humanidade. E o Brasil já tem 11 patrimônios de documentação da humanidade. E esse ano conseguimos... Por exemplo, diz um. A Biblioteca Nacional supõe, A Biblioteca né? Nacional tem, exatamente, mas eu gostaria de citar aqui o do Museu Imperial. Yes! Né? Exatamente. A documentação relativa às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo, que o museu recebeu essa chancela da Unesco em 2013. É uma documentação espetacular. Dom Pedro II viajou ao exterior em 1871, 1876, 1887 e visitou partes assim, incríveis do mundo. E fartamente documentados com foto, diário dele, aquela coisa magnífica. Nós temos as 44 cadernetas que ele guardou, que a família guardou e que em 1948 foram doadas ao Museu Imperial. Então, esse conjunto é muito significativo, é muito importante. Temos agora, recentemente, esse ano, né, tivemos o privilégio de cravar 3 candidaturas. 3 candidaturas foram aceitas pela Unesco. Essas candidaturas são muito fortes, porque elas dizem respeito, primeiro, ao arquivo da doutora Nízia da Silveira, apresentada pelo Museu de Imagens do Inconsciente. Há também a documentação do educador Paulo Freire, apresentado pelo Instituto Paulo Freire e pela Ana Maria Freire, e uma outra candidatura na qual participei efetivamente, que foi a candidatura Carlos Gomes, que reuniu documentação desse importante maestro, documentação preservada em 8 instituições brasileiras e uma italiana, que é o Scala de Milão. E Carlos Gomes, assim, nos permite fazer uma conexão entre as entrevistas aqui passadas, IBGE, Ivo, porque Carlos Gomes foi um indivíduo mestiço, nascido em Campinas, que conseguiu uma projeção incomparável no mundo da música. Ele é considerado até hoje o compositor operístico não europeu mais famoso. Que bacana. Ou seja, a ópera que todos conhecem, claro, o Guarani, estreou no Teatro Scala em 1870. E, para se ter uma ideia, o cenógrafo do Guarani foi o mesmo cenógrafo Carlo Ferrari, que era o preferido de Verdi. Ou seja, o patamar alcançado por Carlos Gomes é uma pessoa... Ele morreu na Itália, não morreu? Ele morreu no Pará. Morreu no Pará em 1896. Ele ficou muito associado à monarquia. E após a queda da monarquia, ele não conseguiu colocações. Ele também investiu mal, digamos assim, utilizou mal os recursos que adquiriu ao longo da vida e morreu no Pará. O Pará foi o único estado que concedeu um asilo, digamos assim, um trabalho. Ele conseguiu por alguns meses trabalhar e logo depois faleceu vítima de câncer na laringe. Imagina para um músico esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele é uma pessoa que conseguiu agarrar as oportunidades que teve num momento muito mais desigual que o atual, né? Nós estamos falando de um período de escravidão, e conseguiu essa projeção internacional que nós não conhecemos mais, né? Ou seja, o Brasil teve um outro compositor já durante a República, que foi Villa-Lobos, ou seja, são as duas grandes referências musicais mundiais que o Brasil teve. Uma para o Império, que foi Carlos Gomes, e um para a República Villa-Lobos. Esse prêmio significa dinheiro, significa manutenção do acervo, significa algum tipo de investimento da Unesco ou é só reconhecimento? Na verdade, ele não dá nenhum prêmio pecuniário, né? Nenhuma instituição recebe dinheiro, recursos. Por outro lado, ela ganha visibilidade e ela também tem uma contrapartida. Ela se obriga a preservar esse acervo e a divulgar para todos os brasileiros e, no caso internacional, para todo mundo. Esses acervos que ganharam, eles ganharam também pela condição de estarem bem preservados, Maurício? Sim, isso como eu disse, inicialmente a Unesco privilegiava aqueles acervos em risco. Isso continua valendo, mas agora eu diria que... aqueles acervos que têm notoriedade, porque, veja, um dos critérios de avaliação é avaliar a significância internacional
desse acervo. Tudo bem. Carlos Gomes, por exemplo... É indiscutível, indiscutível. não tem problema. Então, por exemplo, no nível nacional, a significância é nacional. No nível regional, a significância é para a América Latina e Caribe. Tá. O Carlos Gomes ele já havia sido aprovado no Comitê Brasileiro, ou seja, a documentação mais restrita, no nosso caso, apenas aquela pertencente ao Museu Imperial, e surgiu a ideia de convidarmos as outras instituições brasileiras igualmente detentoras de acervos para, aí sim, fazer uma projeção para o internacional. Veja, nós não passamos pelo regional, porque Carlos Gomes, aqui na América Latina, praticamente ele é desconhecido. Por outro lado, internacionalmente, ele é um grande nome. Agora, já a doutora Paulo Freire, inclusive, tem uma projeção internacional também. A doutora Nise da Silveira menos, mas assim mesmo também lá tem a sua. Eles tiveram reconhecimento internacional da Unesco internacional ou são casos de reconhecimento de acervo regionais? Eles passaram pelo nacional, pelo regional Paulo Freire passou e a Nise pulou direto para o internacional. Oh, que porque lindo. também, sim, mas ela enfim, os contatos dela com Não, e com depois Jung, tem Arthur, bispo do Rosário, que projetou exatamente. esse museu. É uma projeção de fato internacional, um reconhecimento e uma visibilidade, né, muito, muito importante e que projeta o Brasil mundialmente. Isso deve ser dito, né? Nós temos 3 personalidades brasileiras de êxito, né, de carreiras muito exitosas e que projetam o nome do Brasil mundialmente. Lima Barreto também está nessa, não está? Lima Barreto no nacional, né? No nacional, porque na verdade a recomendação é que a documentação passe primeiro pelo nacional, se tiver uma significância regional, vá para o regional e na sequência se candidate ao internacional. Nós estamos agora trabalhando numa preparatória de uma documentação muito importante, que é Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória, irmã mais velha de Dom Pedro II, ela é a única monarca europeia a nascer na América. E agora em 2000... ela foi reinar... Foi você vai ter que voltar aqui. Você vai ter que voltar aqui para contar a história de Dona Maria da Glória. Obrigado, Maurício. Foi muito bom. Ivo, posso pedir então para você terminar o programa? Sim. Vai ser o quê? Vamos fazer Pegada de Quebrada. Ok, certo. Pegada de Quebrada é uma música que eu fiz com Arlindinho Cruz. Que legal, que bom. E com o Leandro Learte. Mas eles têm medo de cantar. Tá bom. Vocês vão entender por que eles têm medo. Tá bom. A gente fez, mas eles têm medo de cantar. Obrigada, Júlia, pela sua presença. Maurício, foi um encontro adorável. Bárbara, querida, vocês que estiveram em casa nos apoiando, muito obrigada. A gente fica no Facebook, tá? E a gente vai acabar o programa com Ivo Meirelles, Alex e Peterson. Só para lembrar, a primeira música que a gente cantou, que foi o Fangada vai tocar, agora no dia 22 ela tem participação do grupo Bom Gosto e também numa banda chamada Band Lounge, que a gente gravou essa faixa na Holanda. Aí conheci uns músicos lá bem bacana, entrei no estúdio com eles e fiz a percussão toda com mais 4 meninos da Mangueira. E chegou aqui, a gente pôs a voz junto com o pessoal do Bom Gosto. Então a gente vai lançar, o Fangada vai tocar nas plataformas digitais no dia 22 com participação do Bom Gosto. Essa Pegada de Quebrada, na verdade, é uma crítica a uma coisa que a gente está ouvindo por aí. Vamos ver. Põe, vai. Diferente. Esse bagulho que você canta aí não é samba não. Essa parada que você toca aí não é samba não. Aceito o argumento, sei o tamborim, mas não me altere o samba tanto assim. E esse meu lamento, sem digitimiar, mora na filosofia. Aceito o argumento, sem o tamborim, mas não me altere o samba tanto assim. E esse meu lamento, sem digitimiar, mora na filosofia. Tem que ter cavaco, tem que ter pandeiro, tem que ter a cara do povo brasileiro, tem que ter repique tocado com a mão, tem que ter pegada de quebrada de morrão, tem que ter cavaco, tem que ter pandeiro, tem que ter a cara do povo brasileiro, tem que ter repique tocado com a mão, tem que ter pegada de quebrada de morrão. Vamos respeitar o samba, gente. Sem censura.
você vai morrer. Vamos com tudo. Maravilha. Camila, onde é que nós estamos, Camila? Estamos ao vivo, continuamos ao vivo no Facebook agora. E aí temos perguntas aqui dos telespectadores. Uma delas é pro Ivo. Sim. Pode sentar aqui, gente. Se Tá, porque eu fiz curtir, que eu sabia que você pegou. Não, então vou falar primeiro o elogio da Cláudia Colares. Ela disse que adorou o seu cabelo. Ah, obrigado. Tá perguntando se você apenas descoloriu. Eu nasci assim. Acredite se quiser. Eu acredito. Eu, por exemplo, eu durmo, acordo, venho pra cá. Inclusive, se você entrar aqui na Ilha de Salomão, você vai ver que as crianças lá são negras louras, por causa da temperatura, do sol. É o sol, né? É, nascem louras. Não, mas aqui desde 94, quando eu criei o Funk em Lata, isso é bem engraçado de falar. Eu criei o Funk em Lata e eu precisava de um motivo para explicar por que aquela banda tocava música world music com instrumento de escola de samba. Então eu obriguei quase que todos eles a descolorir o cabelo, em 94. E engraçado que depois eles vinham falando que ia sair da banda porque a mãe não queria que ficasse o cabelo descolorido, que a esposa não queria, enfim, foi uma celeuma. Mas aí depois começaram jogador de futebol, pagodeiro, todo mundo começava a descolorir o cabelo e ficou normal. Mas assim, em 94, 95, eu andava nos lugares, parecia um fantasma. As pessoas olhavam assim, porque não era normal ter um negro com cabelo descolorido. Hoje também não está muito normal não, mas está bem melhor aceito. É a sua tendência, né? Ó, o Thiago Wiener, ele pergunta: Ivo, na sua opinião, as novas formas digitais como Facebook, YouTube, ajudam os mais novos artistas do que os artistas mais antigos ou é ótimo para ambos? Olha, cada fase é uma fase. A gente está na época, na era digital, e assim, a música, pode gerar a música, a literatura, tudo pendeu-se para um outro lado. De alguma forma, quem tem capital para investir, essa desigualdade continua igual, porque tudo hoje é impulsionamento, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, quem tem grana para divulgar o seu produto, vai divulgar melhor do que quem não tem grana. Quem então, tem grana compra seguidor, exatamente, é isso? Exatamente. Só mudou a forma de divulgação. Mas isso prejudica muito quem é mais antigo, porque lidar com essas coisas novas hoje, com o Facebook, para quem é mais nego velho como a gente, é mais difícil, mas a gente se adapta e também agora tem agência para tudo. Agora tem agência de mídia digital. Você paga, não basta mais ter assessor de imprensa, né? Tem que ter um assessor da mídia digital. É um problema sério. Temos perguntas aqui para a Bárbara. Uma delas é da Lúcia Helena. Ela pergunta sobre os homens nem. O que respondem sobre não estar fazendo nada e nem procurando o que fazer? Essa resposta para eles é porque não estava achando ocupação mesmo. Eu procurei emprego porque não estava achando ocupação perto de casa, alguma coisa assim. Lá, hein? E aí tem uma coisa do desalento da crise mesmo, né? Às vezes a pessoa... A nossa pergunta é se procurou na última semana, né? Então, às vezes, também está procurando, aquela semana não procurou, porque também não encontra, né? Então, para esse grupo de jovens tende a ser mais Gostei desse termo, sabia? Nem eu não sabia disso. É complicado, nem estuda, nem trabalha. E eu acho bem complicado, porque a mulher, mal ou bem, ela está acostumada a ter uma visão doméstica, de que ela se ocupa da casa, e os pobres dos meninos, digo sinceramente, os pobres dos meninos, nem isso eles têm. Quer dizer, eles ficam mais esvaziados num sentido social do que as mulheres. As mulheres, mal ou bem, não são remuneradas. Essa que é a questão, é um trabalho invisível, né? Um trabalho que já é o que a gente fala de papel de gênero, já se espera que as mulheres façam isso, que eu também não acho que seja... Também na resposta, me parece que vários jovens devem se sentir quase que envergonhados, né, de se colocarem nessa posição, né? Sim, a gente não chega aí nesse grau de subjetividade, né? A gente pergunta só realmente qual o motivo de não ter procurado. A maioria respondeu, assim, o que me assusta é a diferença, né? Enquanto quase 40% das meninas, das jovens, falam que estavam fazendo afazeres cuidados, nem 2% falaram isso. Então, assim, não é uma realidade do jovem, do sexo masculino, cuidar da casa, cuidar de alguém. Mas ele não respondeu ou não quis responder? Não respondeu. Entre as opções de resposta possíveis, aquela foi aquele menos... Então, as razões dessa negação é que me interessa, talvez. Né? É isso, não ter ocupação próxima, enfim, aconteceu alguma coisa na semana, tem umas coisas meio nesse sentido. É porque é focado na última semana, né? Então fica uma janela realmente... Esse perfil de gênero da mulher, que é a grande parte
da população neném, ela foi descoberta agora ou era uma informação que já vinha? Não, a gente cuida de casa e de crianças de coisa há muito tempo, assim. Só que a gente tentou... Porque quando a gente começou, saiu essa primeira informação do neném, dava a impressão que era 20% de, entre aspas, vagabundos, né? Não fazia nada. Eu não fazia nada, não, porque tem uma opção de gente fazendo coisa pra caramba que não é remunerado, não é visível, não é valorizado, eu acho que não é valorizado, acho que essa que é a questão, e que traz uma série de outros problemas para as mulheres. Hoje as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Elas têm mais nível superior, elas acessam mais nível superior, só que isso não se traduz no mercado de trabalho. Por quê? Muito por causa desse peso ainda, né, do papel de gênero de carregar esses afazeres, cuidados, e aí ela acaba escolhendo profissões mais flexíveis em termos de jornada, e aí talvez informais, porque você não pode cobrir, né, horário integral de trabalho, porque não tem onde deixar a criança. O que é doloroso é que ambos estão desempregados. Quer dizer, tanto a mulher quanto o homem, eles não estão recebendo um tostão pelo seu trabalho. Seja ele doméstico, cuidar do avô, cuidar da criança, não sei o quê, eles não estão recebendo dinheiro que faça eles se sentirem úteis socialmente, numa idade que vai até 29 anos, gente. E não estão estudando também, né? Pega desde 16, tem um percentual importante aí que também não está estudando, ou não está fazendo um ensino superior. Aí como é que você tenta quebrar essa questão da desigualdade Porque eles não estrutural? conseguem mais entrar em universidades nacionais gratuitas, porque eles não passam no vestibular, porque eles vêm de uma série de abandono escolar, de abandono e de fraqueza de formação, e não tem dinheiro para pagar as universidades privadas, que podem ser até mais baratas do que a gente pensa, mas assim mesmo é dinheiro. Não, e você teve políticas ao longo desse tempo de financiamento, entre bolsas em faculdades privadas. Que está diminuindo também. Isso, pois é. Aí tende a complicar. E essa questão da informalidade, onde ela é mais sensível? Em que faixa etária, digamos assim, ela é mais sensível? Esses grupos históricos, mulheres, pretos e pardos, jovens, que acabam acessando pela sua mais baixa escolaridade, mas tem questões que a gente, por exemplo, uma das informações que a gente colocou na publicação, a gente fez, por exemplo, a taxa de desocupação, né, desemprego, brancos, pretos e pardos. Por mais que coloque com nível superior, a taxa de desocupação de preto e pardo vai ser maior do que branco. Em todos os níveis de ensino acontece a mesma coisa. Olha o pardo aí. Olha o pardo aí. Para a Julia Bosco, a Alice Barbosa Rodrigues, ela disse: você merece, linda, ela não pôde ir no seu lançamento, mas vai comprar e quer um autógrafo. Quando foi o lançamento? Onde é que as pessoas podem conseguir o seu livro? Eu fiz o lançamento essa semana, no dia 15. Por enquanto, o livro está à venda na rede de livrarias da Blux e pela internet. E aí fala comigo no Facebook, compra comigo, eu mando para as pessoas, é mais fácil, eu acho. E obrigada. A Ilana Mara, ela comentou sobre a pessoa que está projetando suas próprias frustrações no outro, por isso toda essa raiva. A respeito dos haters que a gente tinha comentado, você também acha isso? Acho que pode, isso é um dos fatores, acho que não obrigatoriamente, acho que tem muita coisa também, as pessoas estão muito frustradas, a vida não está fácil realmente, acho que às vezes nem ela consegue definir de onde está vindo aquele ódio, assim, e tem ali um canal de comunicação que é um canal protegido, né, porque você não está pessoalmente ofendendo ninguém, então você não cria um embate físico, uma possibilidade de uma confusão grande, você está atrás de uma máquina dizendo uma coisa que você pensa, então eu acho que isso vem de tantos lugares, enfim, isso que eu falei, é tudo sintoma, a gente tem Júlia, você não é uma nativa digital. Não, nem um pouco. Você gosta das redes? Você acha que as redes são um passo à frente em termos de comunicação? Ai, essa pergunta eu acho tão complicada. Eu acho que em termos de comunicação são um passo à frente, em termos de socialização e de integração, elas são perigosas, porque as redes criam esse fenômeno do rebanho, que pode ser bom ou pode ser muito ruim, porque eu posso falar uma coisa muito legal e trazer muita gente para perto de mim, ou eu posso ser uma maluca, fascista, horrorosa, que ali consigo agrupar uma rede de doidos para me seguir, entendeu? É porque eu estou querendo entender. O nível mais superficial das relações da rede, tá? Não tá bom? Quer dizer, não pode ser isso? Eu acho que já não é mais isso, assim, foi isso, já não é mais. A gente já caiu num momento agora em que as pessoas... Todos os estudos que a gente vê falando de rede hoje são de como as redes afetam as pessoas negativamente, assim, a gente não tem visto mais... Não, mas estou dizendo superficialidade na tua relação. Você tem relações profundas na rede?
Não, Eu não sei o acho que a gente pode chamar de relações profundas também, é meio complicado, mas amores, vínculos, não, assim, no meu caso específico, amizades. eu não tenho, mas eu vejo pessoas que só têm rede, que não conseguem mais sair da coisa da rede e que aí, enfim, passaram a viver uma história que não é mais da realidade. É um troço que é perigoso, porque você realmente depois não tem como você socializa, como você interage, como é que você trabalha, sabe? Como são construídas as relações, não sei, eu fico pensando nisso. Não acho mais que... Eu acho que perdeu-se um pouco do controle do limite, assim. Até o tempo que a gente passa hoje em rede, a gente está o tempo inteiro com o celular na mão. Você fica aqui... Todo mundo aqui tem Facebook? Todo mundo aqui passa 2 horas por dia no mínimo no Facebook? E todo mundo aqui já ficou triste com alguma coisa que foi dita em rede. Isso que é um problema. Eu fico triste porque várias pessoas me dizem quando eu encontro aqui na esquina. Sim, mas em rede isso é muito pior. Em rede a pessoa lava um comentário sobre você que você não consegue nem saber quem a pessoa é e esse é um ódio, é um troço que te Facebook eu acho engraçado. detona. Assim, eu não sou do Facebook, de ficar... Eu sou mais do Instagram e tal. Nem o Twitter eu uso muito, eu sou mais no Instagram. Agora o Facebook, quando eu entro, mas eu me divirto demais. Eu morro de rir vendo as pessoas da minha relação de amigos, o que elas colocam na timeline. E coloca coisa da sua vida, assim. Mas é cada coisa que eu faço assim, eu não faria um negócio, mas é que tá fazendo, eu morro de rir. Diz pra mim um exemplo. Tem uma que falou assim, hoje eu acordei virada e não vou fazer comida. Botou assim, acordei virada, falei, pô, mas o que a gente tem a ver com ela? Não mas vai é que tá, por que ela tá dizendo isso em rede? Porque ela não tem nenhuma pessoa pra ela dizer isso, que esteja perto dela. Mas por que ela tem que... Não teve a fase que todo mundo fotografava? Eu via, eu achava muito engraçado. Fotografava todos os pratos de comida. Continua essa fase. Continua? Não, isso olha que lindo café da manhã eu fiz pra mim. Isso no Instagram olha que gênio esse restaurante aqui em Instagram, a vida é Isso é no Instagram, né? isso é no Instagram. Porque tem redes e redes. Mas isso o Facebook é diferente do Instagram. Por que você tá tendo que fica dizer cada passo seu? Isso é mais do Instagram, né? Ninguém põe ovo frito. Social, pessoal, com profissional. Ninguém põe ovo frito no Instagram. Tem que ser ninguém põe ovo frito no Instagram. Tem que ser coisa mais. O Facebook põe. No Facebook, o Facebook é de... o Facebook... Tem tudo. Mas não é, a questão não é essa, gente. A questão é o Instagram é assim, mais a vida é linda, o Facebook é o antigo Orkut, vamos colocar assim. É o antigo Orkut, tudo acontece ali. Porradaria come ali. O Instagram é mais, né? É mais mentira. Então, quando eu entro no Facebook, é cada coisa engraçada. Fotos, vídeos, inclusive. Não, mas a questão... Não, mas aí você comenta e o teu comentário repercute? Não comento. Tu fica lá só pra olhar os outros. Total. Eu só publico coisa minha. Existem esses comportamentos. Eu sei, mas assim, a questão é por que a sua escolha de vivência primeira hoje é uma rede digital? Por que o lugar onde você escolhe hoje... Qual a sua primeira escolha para se relacionar com uma pessoa é através de uma rede digital? Júlia, pode dizer uma coisa. Eu sou de uma geração que não tinha televisão, que não tinha nada. A geração da minha filha, que é um pouquinho, mas é a tua idade, não é? É a geração da televisão. Eu olhava aquela criança parada diante da televisão, eu dizia, isso não é legal. Ela não está fazendo nada com ninguém, ela só está vendo televisão. Não, essa geração não é da televisão. Essa geração é outra coisa. É geração Netflix e jogos. Agora, não é mais assim. O telinha. meu filho, que é, sei lá, quase 10 anos mais novo, ele já é da geração do SMS. Ele passava o dia se comunicando. É inteiramente diferente. Mas tudo Eu fico com pena da minha filha. Tudo isso é comunicação digital. Não, mas quando você comunica com outra pessoa, olha que legal. E não ficar lá na televisão, eu me lembro. Mas eu fico assim até hoje. Quem é essa outra pessoa, meio assim, Vera? Quem é essa outra pessoa? Quem é que está falando com você? Por que não, que hoje em dia tem umas meninas de 10 anos que digitam lá grupo de apoio suicida pela internet e fazem um suicídio assistido para 10 mil pessoas pela internet? Tem um conteúdo que eu considero assim muito positivo. Tem um perigo, entendeu? Tem um perigo por trás. Tudo bem. Eu, por exemplo, postei ontem Estamos na véspera do Natal. Então, eu postei ontem, isso é questões profissionais, eu postei ontem um link para um livro que nós, do museu, digitalizamos na integralidade. Que livro é esse? O Cozinheiro Imperial.
É o primeiro livro de culinária publicado no Brasil. Que legal, desde o finalzinho livro. da década de 30. E eu disponibilizei a íntegra de um livro, uma edição, a terceira edição, na verdade, de 1852. E eu convidei as pessoas, que tal uma receita oitocentista para a sua ceia de Natal? Basta clicar www.museuimperial.gov.br para ter acesso a esse livro. Ou seja, eu utilizo também como uma forma de divulgar o acervo e ter uma dimensão. É incrível. Não, o meu livro não é sobre, não é sobre também, né? o ruim do Facebook, não é isso. Eu estou dizendo que eu, como estou vivendo em rede, percebo que vai além, entendeu? Vai Quanto além. mais você está nas redes, você percebe o quanto aquilo pode ser perigoso. Tem muitas coisas positivas, mas o quanto pode ser perigoso e quantas artimanhas tem nas muitas redes que cada hora surgem Quer dizer, mais. mas quando você posta alguma coisa, quer dizer, se você não ficar aqui ele só olhando... Ah, não, aí tem se problema, você... não é o problema. Então, mas aí o problema é o Mas agora você usuário, não pode dizer assim, eu não acho isso. Aí ferrou. É a escolha do acabou, que postar. queimem o herege. Acabou. Entendi. Acabou. Mas eu tenho... É melhor também não se expor, tipo... não, gente, estou com uma pinta aqui, será que é câncer? É Porque câncer, aí vai... É câncer. Não, é coisa muito pior. Ih, sabia que a Júlia morreu, né? Tipo, daqui a 2 posts é isso. Você não pode fazer pergunta no Facebook. Se você fizer pergunta, você vai receber as Respostas. respostas as mais absurdas do mundo. Aí, tá vendo? Um conselho importante, não fazer perguntas no Facebook. Tem uma pergunta aqui da Vivi, ela pergunta para Júlia Bosco qual o segredo dela para viralizar com os textos nas redes sociais. Viu? Todo mundo quer a fama. Não tenho viralizado mais. Inclusive, faço aqui o meu protesto contra o novo algoritmo do Facebook, que eu acho um absurdo. Isso o Ivo tocou nessa questão, que é muito importante. É um saco. Era uma rede social democrática e gratuita. A gente usava para trabalho artistas autônomos e aquilo ali tinha um alcance maravilhoso, uma abrangência. Você tinha chances. Hoje em dia eles mudaram a porcaria do algoritmo. E se você não faz uma página, que é uma página de artista, e coloca o seu dinheirinho ali que você não tem, Exatamente. cara, não acontece nada. Então, assim, os meus posts antigamente que tinham, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil repercussões de quaisquer tipos, hoje em dia tem 200. 250, isso eu fico arrasada. Ótimo, larga isso. Largo. Larguei não, agora eu fiz o livro, quer falar comigo, ler. Pronto, desapega. Gente, foi bom o programa, mas acabou. Amanhã volta, 5 da tarde, com a graça de Deus. Até lá.